capítulo 7 de Lucas, capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Quero nessa noite compartilhar essa palavra com os irmãos e dizer que é uma alegria assim tão contagiante, né, de estarmos reunidos desde 5 horas da tarde aqui na escola bíblica, né, e depois naquele lanche que tem lá em cima, e você poder olhar no olho do seu irmão e você realmente sentir aquele carinho, aquele amor pelo seu irmão e claro, vice-versa. Algo tão verdadeiro, né, que nós estamos vivendo aqui na igreja. Amém? Vocês encontraram? Digam amém ou então vamos ler do versículo 11 até o versículo 17. Amém? 3, 2, 1. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele e seus discípulos uma numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía um enterro, filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou seu povo. E esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém? Pode sentar, queridos. Então, essa narrativa dessa história aqui, dessa viúva que é da cidade de Naim, ela só aparece no livro de Lucas. Então, Lucas foi o único que relatou essa história, tá? Da ressurreição do filho da viúva da cidade de Naim. Então, contextualizando essa narrativa, essa cidade chamada Naim não era bem uma cidade, era uma vila pequena, tá, que se localizava na Galileia, perto de Cafarnaum, e ela se situava aproximadamente uns 10 quilômetros do Monte Tabor. Esse Monte Tabor é o monte onde aconteceu a transfiguração de Jesus, né? Vocês lembram que Jesus ele é transfigurado, onde aparece com ele Moisés e Elias, onde Pedro queria até fazer tendas para os três naquele dia lá. E uma voz do alto diz assim: olha, esse é o meu filho, a ele escutai, a ele ouvir, a ele obedecer, tá? Então, essa era a localização dessa vila, desse vilarejo. E esse acontecimento dessa ressurreição do filho da viúva de Naim, houve anteriormente. Jesus ele atendeu ao pedido de um centurião, tá? Se você for olhar no início do capítulo 7, você vai ver que um centurião pede para Jesus curar, né, o seu servo. E aí Jesus, através de uma palavra, não foi preciso nem ir até lá, porque a fé daquele centurião foi tão grande, né, no qual Jesus disse: fé igual ele não viu, não havia visto ainda aquela fé. E assim aquele servo daquele centurião, quando ele chegou na sua casa, ele estava sarado e curado. E logo depois desse acontecimento, Jesus caminha em direção a essa cidade, né, essa vila chamada Naim, e com ele ia uma grande multidão, tá? Então, essa narrativa ela é marcada, né, por um intenso luto, tá? Porque nesse cortejo havia uma viúva que havia perdido seu filho único. Se ela era uma viúva porque ela já havia perdido também o seu marido, e agora ela estava perdendo o seu filho único, que na verdade
essa situação dessa mulher, que a Bíblia não relata o seu nome, era uma situação onde ela havia perdido, na verdade, o seu sustento. Por quê? Na época de Jesus, as mulheres, elas eram muito discriminadas, tá? Então, a mulher, ela era sustentada pelo seu marido, ela era treinada e ensinada desde o início da sua vida a aprender as coisas domésticas até os 12 anos de idade, aprender tudo. E ela era a propriedade do seu pai, de tal maneira que o casamento, ela não tinha como decidir. Quem decidia era o pai, quem decidia o casamento, e ela nem sabia com quem era. Imagine só você, jovem mulher, né? O pastor não vai decidir, não é com esse, é com esse, é esse aqui, né? E aí vai ser algo que não vai ser do agrado nem da vontade, né, da filha. Mas esse era o contexto das mulheres daquela época. Não só isso. No templo também as mulheres tinham um lugar separado. Também a mulher, quando ela estava naquela época da menstruação, né, naquele dia que é conhecido como dia mau para o marido, né, para a mulher, mas o marido sofre também, né? Então, quando a mulher estava nessa época, ela era considerada impura. Então, ela tinha que se afastar durante um tempo. Ela se afastava durante um tempo até terminar aquele período para depois retornar de novo. Por quê? Era considerada impura. Já viu que a situação era difícil também. E mais, a mulher, quando ela casava, ela não tinha direito à herança. Voltando para a vida dessa mulher, dessa viúva da cidade de Naim. Então, quando casava-se, não tinha direito à herança. E quando o esposo morresse, não tinha direito à herança, e essa mulher, ela dependeria de quem? Do filho homem. Então, por isso que era tão importante o filho homem numa família. Além de progredir a geração, né, também era uma segurança para a mulher caso o marido falecesse. Então, essa mulher, viúva de Naim, ela tinha perdido seu marido e agora estava levando para enterrar o seu filho. E outra coisa, as cidades judaicas, elas não permitiam enterrar os seus entes queridos na cidade, tinha que ser fora. Então, por isso que nessa hora, esse cortejo dessa multidão estava saindo da cidade para enterrar o filho daquela viúva. Irmãos, nesse texto aqui, a gente pode tirar muitas lições, tá? Você analisando esse texto, a gente pode ver que haviam duas multidões, tá? E considera-se que essas duas multidões eram aquela que caminhava com a vida de Jesus e a outra caminhava com a morte, que simbolizava aquele filho que estava, né, morto. E outros ensinamentos mais. Jesus, quando ele olhou, ele viu aquela mulher, ele teve compaixão, tá? Ele sentiu a dor daquela mulher, o sofrimento daquela mulher, e ele sentiu compaixão, de tal maneira que ele chegou para ela e disse: olha, não chores. Não sei se algum de vocês tem coragem para falar para alguém que perdeu um ente querido, um pai, uma mãe, um filho, e falar para essa pessoa: não chores. Eu não tenho, mas Jesus pode. Um outro ensinamento é mostrar que Jesus, que é a vida, ele tem poder sobre a morte. Poder sobre a morte. E a morte, ela não venceu Jesus. A Bíblia diz que ele entregou-se espontaneamente
para morrer. E há quem diga que quando Jesus estava na cruz, né, não fazer aquela brincadeira, ladrão bom e ladrão ruim, porque você já sabe, né? Não existe ladrão bom nem nenhum lugar, todo ladrão é mau. E ali tinha os dois ladrões, um do lado direito e do esquerdo. E há quem diga, que eu já ouvi falar, né, e é interessante, que Jesus não poderia morrer antes dos dois. Por quê? Porque a morte, perto da vida, ela não vence. Se aqueles dois morressem, Jesus ele poderia ressuscitar aquele ladrão. Então, Jesus é o Senhor da vida sobre a morte. Jesus, quando encontra aquela multidão, ele mesmo tem a iniciativa própria de demonstrar a autoridade da vida sobre a morte. Um outro ensinamento é Jesus, quando ele toca naquela esquife, que não é um caixão, tá? A esquife é como se fosse uma maca, onde o defunto, né, a pessoa, o corpo morto, ele fica exposto, tá? É uma esquife, né? Tem aqui a foto dela. É uma maca. Então, quando Jesus toca, fala aqui na esquife, quer dizer literalmente que Jesus tocou no defunto. Então, outra lição que a gente pode tirar desse texto, lendo o texto, você facilmente vai perceber que Jesus tocou na esquife e também, através da lei judaica, não poderia tocar em um defunto, porque era uma questão de se tornar impuro. E Jesus era o rabino, era o mestre. Então, se ele tocasse pela lei judaica, ele se tornaria impuro. Então, Jesus também ensina que pela misericórdia e o poder de restauração, ele quebra todo tipo de religiosidade, porque a misericórdia está acima de qualquer legalismo. Então esse é um outro ensinamento. E um outro também a gente pode ver que Deus ele age no limite do impossível. Então Jesus agiu naquele momento ali, onde não havia mais nenhuma condição para aquela mulher, a viúva de Naim, ter uma vida de esperança, ou seja, acabou a esperança dela. E Jesus age naquele limite. E assim a gente sabe que no momento mais difícil da nossa vida, onde você não tem como fazer nada, falando humanamente, aí Deus ele age. Aí é um momento propício para Deus agir. E o outro ensinamento é que Jesus ele se identifica como um profeta de Deus. Tá? No versículo 16, diz: todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Então, quando eles falam isso, porque eles ligaram ao milagre que foi realizado através de Elias e Eliseu. Os dois ressuscitaram filhos de viúvas. Então eram profetas. Então Jesus ele é considerado ali e se coloca como um profeta ali. Alguém enviado de Deus, que na verdade era o próprio Deus. Amém? Então, isso aí a gente pode tirar, mas eu queria compartilhar outra coisa que Deus me mostrou e Ele ministrou no meu coração. Jesus, ele era seguido por multidões, vocês sabem disso. E aqui essa multidão seguia Jesus como sempre seguiu. A gente sabe que cada um com seu interesse particular. E Jesus, ele em nenhum momento ele mandou embora aquela multidão. Em nenhum momento. Inclusive no dia que Jesus ministrou a palavra, e aí havia uma grande multidão, e os discípulos disseram assim: olha, já está ficando um tempo avançado, e todos estão com fome aqui, e nós não temos como dar comida. Felipe falou: olha, melhor
peça a eles. Aí Jesus disse não. Por quê? Porque o homem não tem como saciar a fome das pessoas, a fome espiritual das pessoas. Né? E de uma maneira, para manter trabalho, é mais fácil de assim, olha, vai embora. Mas Jesus disse não, fiquem aqui. Então Jesus, de maneira nenhuma, ele manda embora a multidão, mesmo sabendo que a multidão, né, seguia Jesus porque queria ver mais milagres, queria receber mais milagres. Né? Então é a multidão que vem atrás das mãos de Jesus e não dos pés. Das mãos porque Jesus poderia dar, curar, né, alimentar fisicamente. Não queria os pés porque não queria se prostrar, não queria se render. E Jesus, ele caminha e ensina a todos, sem discriminação, todos que seguiam Jesus sempre ensinando todos que estavam ali perto. Mas o que Deus me mostrou é que apenas os discípulos Jesus confrontava. Apenas aqueles, sabe, aqueles que diziam, não, Jesus, eu vou me comprometer com o teu reino. Sabe, eu quero ser realmente teu seguidor. Eu quero ser teu discípulo, tomar a cruz, a minha cruz e te seguir. Então a esses Jesus confronta. A gente pode ver, pedir para o Nairo colocar aqui para a gente, João capítulo 6, o Evangelho de João capítulo 6. A gente vai ver que no versículo 1 de João 6, pode colocar aí, havia uma numerosa multidão que seguia Jesus. Aí tinha acontecido a multiplicação dos pães. E aquele povo, depois da multiplicação dos pães, continuou seguindo Jesus porque queria mais. Então, no versículo 60, a gente não vai ver que esse capítulo é muito extenso, mais de 60 versículos. No versículo 60, os discípulos falam para Jesus que duro era o discurso dele, porque anteriormente Jesus tinha falado para eles, olha, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não é digno de mim e nem pode ser meu discípulo, nem vai ganhar e receber a vida eterna. Então os discípulos, no versículo 60, disseram, duro é este discurso, olha, os discípulos. Então Jesus estava falando para os seus discípulos. E não era só os 12, tinham mais discípulos do que os 12 discípulos. No versículo 66, capítulo 6 de João, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Não suportaram. Não suportaram não apenas seguir Jesus, mas viver a vida que Jesus estava dizendo para que eles vivessem. Uma transformação de vida, uma rendição, sabe? Um compromisso com o reino. E no versículo 67, Jesus confronta os 12, aquele que ele chamou no início do seu ministério. Chegou para dizer, e vocês, 12 discípulos? Judas ainda estava lá ainda. E vocês também querem abandonar o barco? Então, no meio da multidão, Jesus vai confrontar você, discípulo, que você se comprometeu, sabe? Você que diz assim, eis-me aqui, sabe? Você que abraçou o ministério do ensino, da pregação, da evangelização, do discipulado, do grupo familiar. Jesus vai confrontar você. Jesus vai chamar você. E a vida do discípulo de Jesus é uma vida, né, muitos de nós temos vivido isso na pele. É uma vida de renúncia da sua carne, da sua vontade, né? É tomar a sua cruz, é pagar um preço, é você se comprometer, é você, sabe, é abrir mão do seu direito, é você ser um pacificador.
Hoje eu vivi isso na pele. Hoje nós fomos lá no supermercado, a minha esposa disse que ia comprar só alguma coisa para o seu cabelo lá e tal. Aí eu tive, o erro foi que eu dei o carrinho na mão dela. Aí pronto. E aí ela rodar com o carrinho para lá e para cá. Quando eu vi, meu Deus. Aí fomos para a fila. Aí eu estou lá na fila, aí tinha uma pessoa na minha frente, duas. E aí chega um senhor de cabeça branca, não era pastor não, nem era igreja. Chegou lá na frente com as suas compras, passou na frente de todo mundo e disse: com licença, eu posso entrar? Eu posso passar aí na frente? E aí o senhor que estava na minha frente disse: não, a fila do idoso era para lá. Aí o senhor, acho que ele conhecia, ela disse: não, todos os caixas aqui são preferenciais. Ele está certo. Mas aquele senhor que estava na minha frente, ele começou a falar, ele estava começando uma discussão. Aí eu tive que pacificar aquele momento. Aí eu toquei no ombro daquele senhor lá e comecei a falar com ele, conversar com ele, se acalmou. Aí depois eu percebi que era um discípulo de Jesus, porque ele falou assim: é o inimigo que é só o pé. Mas isso antes eu tinha contado para ele aquela história de desamarrar o burro. Eu disse: olha, aí contei a história para ele, eu conhecia, contei a história para ele que aquelas famílias se mataram, mas por causa do burro que comeu, eles ficou comendo a plantação do vizinho e se mataram. A família se matou e se mesmo. A culpa é do diabo. Aí o diabo chegou: olha, eu só desamarrei o burro, eles que se mataram. Então foi assim, ali naquele momento eu comecei a conversar com ele, se acalmou, sabe? E aí, para completar aquele conhecimento comigo, só que eu acredito que tinha um bêbado que estava lá do outro lado, viu isso, e ele foi na frente dele e disse: agora que fala aí, isso aqui é prioridade, eu sou prioridade, eu estou na frente dele também, corre. Aí disse: meu irmão, é assim mesmo. Então nessa hora, para você ser o testemunha de Jesus, o discípulo de Jesus, Deus vai te confrontar nessa hora. Nessa hora. E esse confronto, irmãos, não é só numa fila de um supermercado. É na sua própria casa. Você é confrontado por Jesus. Por quê? Porque naquela hora, o Espírito Santo que habita em você vai lembrar, né, de que você é um discípulo de Jesus. E você vai ter que tomar uma decisão de realmente tomar a posição de discípulo de Jesus ou não. Um discípulo de Jesus, ele tem que ser uma pessoa alegre, feliz, sabe? Por quê? Não é porque eu chego aqui e prego, não é porque eu chego aqui e dou uma aula, ministro uma aula, não é porque você discipula alguém, não é porque quando você ora e Deus cura a pessoa, não é porque você dá uma palavra para alguém, aquela pessoa é restaurada na sua vida e, sabe, hoje você vive transformação, não é por causa disso. Porque nem sempre isso vai acontecer. Olha lá, tem uma passagem que está lá em Lucas 10, que Jesus coloca uma missão que é a missão dos 70. Os 70 são comissionados para pregar o reino de Deus. E vão de 2 em 2. E aí eles vão. E eles pregam o reino de Deus e toda a instrução que Jesus deu para eles. E no versículo 17 do capítulo 10 de Lucas, eles regressam possuídos de alegria. Na minha versão está escrito possuídos de alegria. Por quê? Porque os demônios se sujeitavam e obedeciam ao nome de Jesus que eles proclamavam, porque eles eram discípulos de Jesus. E aí Jesus, ele pega um balde de água fria, lá no versículo 20, ele chega assim e diz: alegrai-vos porque o nome de vocês está registrado no céu.
Então, o discípulo de Jesus tem que ter uma vida alegre, independente do que aconteceu, do que não aconteceu. Por quê? Porque o discípulo de Jesus, ele entende e sabe o que Jesus fez por ele. Nós cantamos aqui, quem eu sou, né? Quem eu sou? Quem eu sou na fila do pão? Nada. Mas Jesus me amou, Jesus te amou, e Jesus, ele te ama, e ele morreu naquela cruz, derramou seu sangue para te reconciliar com o Pai, para que você hoje seja um discípulo de Jesus. Então isso não tem como ser uma alegria constante, e isso é algo que não vai mudar. O teu estado pode mudar, a tua situação financeira pode mudar, o teu físico de saúde pode mudar, mas o teu nome escrito no livro da vida não. Então essa é a maior alegria de um discípulo de Jesus. E o discípulo de Jesus, ele tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque ele crê que todas estas coisas, só lembrando que esse texto, Jesus está falando de necessidade, tá? Ele fala, olha, não fique preocupado com o que vocês têm que comer, o que se vestir, tá? Ele dá os exemplos lá, né, do lírio do campo, do exemplo das aves, né, que Deus cuida deles, e assim ele cuida do discípulo de Jesus. Então o discípulo de Jesus, ele busca primeiro o reino de Deus, e ele sabe que Deus cuida dele todos os dias. Deus, ele cuida da tua vida, da tua família todos os dias. Então essa alegria da salvação, ela traz para a gente também um contentamento, sabe? Um contentamento. Por quê? Porque lá em Filipenses 4, versículo 11 a 13, o apóstolo Paulo diz que, olha, eu sei passar necessidade, eu sei passar fartura. Ou seja, está vendo só a vida do apóstolo Paulo? Ele estava lá, mas também ele estava aqui embaixo. Uma hora ele estava na fartura, outra ele estava, né, na escassez, na necessidade, mas ele fala algo poderoso que é: posso todas estas coisas em Jesus. Então essa é a alegria do verdadeiro discípulo de Jesus. Então você, discípulo de Jesus, é você que Deus confronta. E quem mais te confronta? O inimigo das nossas almas. O inimigo das nossas almas também nos confronta. Por quê? Porque a Bíblia diz, e você sabe disso, que ele está ao nosso derredor procurando alguém que possa tragar. Ele está rugindo como um leão. E o rugido de um leão dá medo. Quem já ouviu o rugido de um leão assim, presencialmente? Quem já ouviu? Pastorão já não. Então, dá medo. Então o inimigo te tenta jogar medo na tua vida, sabe? E quando isso acontece, ele quer trazer desânimo para nossas vidas. E eu tive conversando com uma irmã e ela relatou um sonho dela. E nesse sonho aparecia um espírito de desânimo, que era o espírito mais forte. E aí eu pensei, o desânimo, quando chega na vida de qualquer pessoa, é uma porta aberta para todas as outras coisas. Porque quando o desânimo chega, é só uma pessoa desanimada, ela não tem vontade, né, dependendo da profundidade, nem de comer, nem de viver. Por causa do quê? Por causa das situações da vida. Um discípulo de Jesus, quando ele entrega a vida para Jesus mesmo, não quer dizer que ele não vai passar por dificuldade nem por aflições.
Em Efésios 6, capítulo 6, fala da armadura de Deus. Tá? E lá em Efésios 6 fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Então, a luta que nós temos que travar, primeiramente contra a nossa própria carne, não é uma luta contra o outro, não é uma luta na sua casa contra o seu pai, não é uma luta contra a sua mãe, contra o seu irmão, contra o parente teu, contra o vizinho, não. É uma luta espiritual. Isso acontece para que, eu ia falar uma palavra que eu já ouvi falar do inimigo, o inimigo tem tantos codinomes, né? O encardido venha levar vantagem sobre nós de pegar aquela situação, sabe? E fazer um reboliço e você perder a noção de discípulo de Jesus e você cair na lábia do inimigo e você, sabe, se dispor contra o seu pai, a sua mãe, o seu irmão ou algum amigo, e ali você dá um mau testemunho. Eu estava meditando a questão de relacionamento. Na igreja aqui nós estamos vivendo um momento de comunhão maravilhoso, sabe? De partir o pão, de orar junto, sabe? De estar junto, sentindo a presença de Deus. E o inimigo, ele tem ódio disso, que é do relacionamento, da comunhão. E aí vem na minha mente o início de tudo, lá em Gênesis, quando Deus ele criou Adão. E quando ele criou Adão, você nota que o inimigo não apareceu em nenhum momento. Não apareceu. Mas depois que, graças a Deus, Deus criou a Eva, né? Que no início era o varão e a varoa, tá? Aí sim o inimigo apareceu. Porque ele começou a perceber um relacionamento, uma unidade. E a gente sabe que através da unidade, Deus ele é glorificado. Jesus falou lá em capítulo 17 de João, do Evangelho de João, disse: olha, aqui o meu desejo é que vocês, nós, igreja, sejamos um em Jesus, ou seja, uma unidade, assim como eu sou com o Pai, porque assim todos vão ver Deus, vão ver Deus e Deus e Deus. Então o inimigo não quer isso. Ele joga intriga, ciladas, armadilhas, para que você venha, né, quebrar essa unidade, esse relacionamento. Amém, queridos? Então, o propósito de Jesus, quando ele entrou na vida daquela mulher, era para trazer uma mudança, uma transformação na vida dela. Você nota que quando Jesus ele entrou, ele avistou e viu a mulher. Era uma multidão de cortejo, um cortejo fúnebre, e Jesus ele vendo a, ele teve compaixão daquela mulher. E Jesus é aquele que muda a direção, muda o sentido das coisas, aquele que transforma tudo. Então, naquele momento, Jesus ele estava ali e ele ia mudar aquela direção, né, daquela mulher que ia enterrar o seu filho. E outra coisa que Deus me falou, o Espírito Santo, através desse texto, é que Jesus, além de confrontar você, discípulo de Jesus, ele trata primeiro com você, para depois falar com aquele que está morto. Levando para a nossa vida, da nossa família, onde tem pessoas que ainda estão mortas espiritualmente falando, ainda não conhecem a vida, ainda não receberam um toque da vida que pode ressuscitar a sua vida espiritual. Jesus ele fala primeiro como discípulo de Jesus. Então, quando Jesus chegou, né, as duas multidões, Jesus e aquela viúva, Jesus ele olha para aquela viúva
e ele trata com ela. Por que, irmãos? Eu quero falar isso. Porque você, discípulo de Jesus, você está sendo transformado pela palavra de Deus na comunhão e no relacionamento com Deus. Deus, o objetivo dele é que a igreja seja transformada todos os dias, seja curada e sarada. Então nós, discípulos, temos que deixar ser tratados por Jesus, sendo transformados e curados, principalmente pelo relacionamento com Ele e pela Sua palavra. E Jesus, Ele cura a alma abatida daquela mulher. Olha lá, Jesus, se ele queria ressuscitar aquele jovem, o que ele tinha que fazer primeiro? Tocar naquele jovem e ele ressuscitaria. Mas ele primeiro foi com a mulher. Ele chegou com a mulher e ele falou aquela palavra, aquela frase: não chore. E aí eu lembrei daquela outra mulher que logo depois, nos capítulos seguintes, fala da mulher do fluxo de sangue. Vocês lembram da história da mulher do fluxo de sangue? Então, se você... deixa eu ver, eu quero ler Marcos. Marcos também relata, mas ele relata de uma maneira que eu acho mais detalhada. Em Marcos capítulo 5, no versículo 24 até o 34, fala assim, grande multidão o seguia, comprimindo, olha lá, de novo multidão seguindo Jesus. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas me tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu o corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? E responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fique livre do teu mal. Amém? Então aqui, essa mulher que sofria há mais de 12 anos, gastou tudo que ela tinha de dinheiro com os médicos e ela não foi curada dessa hemorragia, desse sangramento. E lembra que eu falei para vocês, de acordo com a lei judaica, a mulher que vivia assim, ela era dita como? Impura. Ela era impura. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela disse: não, se eu tocar nas suas vestes, na orla da sua veste, eu ficarei curada. E ela foi lá. Eu imagino que, como ela era considerada impura, ela, de alguma maneira, ela conseguiu chegar lá, Ela enfrentou toda a sua vida de rejeição que ela sofreu todo esse tempo, Imagine só, ela ficou afastada da sua família, com certeza, todo esse tempo, e todos a consideravam imunda. Então ela era rejeitada por todos. Então imagine o sofrimento da alma dessa mulher. Mas eu queria frisar, da mesma maneira como Jesus olhou para aquela mulher, vendo ela, ele olhou nos olhos daquela mulher, da viúva de Naim. Assim também aqui, não sei se você já notou que no versículo 32
né, Jesus tinha perguntado quem ele tocou, e para os discípulos algo que era inconcebível responder essa pergunta, porque Jesus ele vinha sendo consumido, né, por muitas pessoas. Você sabe o que é isso se você já foi em algum show, né? Você sabe que num show você está lá na frente, se você sair você não consegue voltar mais, porque você não vai conseguir passar. Então, da mesma maneira, Jesus sendo comprimido, queria perguntar quem ele tocou. Aí Jesus, no 32, ele fala assim mesmo: e ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso, quem tocou. Aí eu imagino que ele estava olhando e ele fitou os olhos em quem? Na mulher. Naquela mulher. E aquela mulher, ela ficou atemorizada, tremendo. Por quê? Porque esse agora você é apedrejada por aqui. Porque ele descobriu que eu era uma mulher imunda e eu estava aqui no meio de todo mundo. Jesus já tinha curado ela. Já estava curada fisicamente. Porque no exato momento que ela tocou, ela percebeu e sentiu que tinha estancado toda aquela hemorragia. Então, da mesma maneira, quando Jesus olhou para aquela mulher de Naim, da viúva de Naim, e ele disse: não chores. Então, essa palavra curou todo o sofrimento daquela mulher, da viúva de Naim. Trouxe toda a esperança para a vida daquela mulher. Porque Jesus queria curar a alma dela. De igual modo, também essa mulher, Jesus ele olhou para ela, e ela, olhando para Jesus, disse, ela prostou-se diante dele e declarou toda a verdade. Declarou toda a verdade. Irmãos, nós como discípulos de Jesus, se nós queremos ser curados através do olhar de Jesus, sabe, nós devemos declarar toda a verdade da nossa alma, da nossa vida, confessar os nossos pecados, para que nós sejamos curados e sanados. Porque Jesus ele não está interessado, e não é o principal para ele, melhor dizendo, curar a sua vida física. Tem irmãos aqui que até hoje não foram curados, mas se você perguntar e olhar para a vida dessa pessoa, você vai ver uma vida transformada, alegre, sorridente, porque ela está sendo curada e transformada a sua alma. Glória a Deus. Então Jesus ele curou a alma dessa mulher da hemorragia e curou também a alma dessa mulher que era a viúva de Naim, que estava indo enterrar o seu filho. Então, quando Jesus fala algo que para essa mulher que não chore, e só ele pode falar isso, esse não chores está embutido muita coisa. O só falar isso, eu entendo que aquela mulher recebeu essa palavra, aquele olhar de Jesus, e ela creu que Jesus podia mudar toda a situação da vida dela. Tá? Podia trazer de volta a esperança que ela tinha no seu filho, que era o seu sustento. Imagine só, além da tristeza de perder o filho, ela estava também desesperançosa, porque ela não tinha mais como se sustentar. E quando Jesus fala não chore, é porque Jesus podia falar isso, porque ele podia trazer de volta, sabe, a alegria e a esperança. Então Jesus fala para nós hoje, ele não fala não chore, mas aí ele fala assim: olha, confie que essa situação que você está passando, eu posso mudar. Esse momento da sua vida que você está passando, eu posso fazer você vencer. Sabe? E uma coisa importante é que todas as situações que nós passamos, todos aqueles momentos da nossa vida, a gente nunca sai da mesma maneira que nós estamos. Desde que você realmente continue olhando para Jesus e continue seguindo Ele, confiando nele. Amém, queridos?
Queria que você coloque de pé, em nome de Jesus. Tem uma música assim, olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Né? Então eu digo o seguinte para nós nessa noite: assim como Jesus ressuscitou e curou aquela mulher da hemorragia do fluxo de sangue, eu creio que Deus ele pode curar todo tipo de enfermidade. Por mais que existem pessoas que dizem assim, memória, que são os sensacionalistas, né, conhecidos, que dizem que cessaram os dons de cura e tudo mais. Por mais que não tenha dom de cura, pode ter mudado, vamos dizer. Mas eu tenho certeza que aquele que cura permanece o mesmo. Aquele que cura é o mesmo ontem e hoje.